Olá, boa noite a você. Este é o Jornal da Record. Ex-diretor da ABIN, deputado federal Alexandre Ramagem, é intimado a prestar depoimento sobre suposta espionagem ilegal. Brasil tem mais de 300 mil pessoas em situação de rua. O Jornal da Record já está no ar. Oferecimento. Agora, a Casa de Investimentos do Bradesco. O deputado federal Alexandre Ramagem vai prestar depoimento à Polícia Federal na investigação sobre um suposto esquema de espionagem ilegal contra autoridades. Ele é ex-diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN. Vamos a Brasília. Tiago Nolasco, boa noite para você. Qual é o objetivo da investigação? Oi, Salsi. Boa noite para você, boa noite a todos. A ideia é esclarecer se durante o comando de Alexandre Ramagem na agência houve o monitoramento ilegal de autoridades. Nas redes sociais, o deputado negou que tenha cometido irregularidades. O relatório da Polícia Federal, no entanto, indica que uma ferramenta israelense de espionagem teria sido usada para hackear diversas autoridades, entre elas ministros do Supremo e vários políticos. Atuais integrantes da ABIN também passaram a ser investigados por suposta tentativa de atrapalhar as investigações. Nessa sexta-feira, o Supremo decidiu manter presos os 5 detidos na operação dessa semana, justamente para tentar evitar uma possível obstrução das investigações. Salsi. Obrigada, Nolasco. Tomou posse nesta sexta-feira o novo superintendente regional da Polícia Federal de São Paulo. Rodrigo Sanfurgo assume o cargo no lugar do delegado Rogério Giampaoli, que ficou 1 ano e meio à frente da Superintendência da Polícia Federal de São Paulo. O novo superintendente da PF no estado já exerceu vários cargos na Polícia Federal, entre eles o de chefe das delegacias de repressão à corrupção e de combate a crimes cibernéticos. O delegado assume a função em um ano desafiador para a polícia, que tem a missão de investigar as denúncias de notícias falsas durante as eleições municipais. A Polícia Federal, por meio de suas unidades especializadas, trabalhará incansavelmente para identificar, investigar e coibir a propagação de desinformação. Um levantamento mostra que mais de 300 mil pessoas vivem em situação de rua em todo o Brasil. A maioria no estado de São Paulo. A Caterina Schutte detalha melhor esses números para a gente. Oi, Caterina, boa noite para você. E o que mais diz esse relatório? Oi, Salsi. Boa noite a você e a todos. Olha, segundo o relatório da Universidade Federal de Minas Gerais, 1 em cada 3 moradores em situação de rua vive aqui no estado de São Paulo. São mais de 126 mil pessoas nessa situação. Em seguida, no ranking, aparece o estado do Rio de Janeiro, onde o número ultrapassa os 29.800. Em terceiro lugar, vem Minas Gerais, com 29.740 moradores em situação de rua. Segundo o levantamento, a maioria é negra, do sexo masculino e com idade entre 18 e 59 anos. Salsi. Obrigada, Caterina. Em Santa Catarina, um ônibus escolar com 26 crianças saiu da estrada e caiu em um rio. O acidente aconteceu nesta sexta-feira em Aurora, na região central do estado. Após a queda, o ônibus que transportava alunos com idades entre 6 e 18 anos ficou parcialmente submerso na água. O Corpo de Bombeiros foi acionado e todos os ocupantes do veículo foram retirados sem ferimentos graves. As vítimas foram encaminhadas a hospitais da região. A Polícia Militar Rodoviária realizou o teste do bafômetro que constatou que o motorista estava bêbado. A população de baixa renda deve ser beneficiada pelo sistema de devolução de impostos pagos em alguns produtos e serviços. É o chamado cashback, que foi aprovado na regulamentação da reforma tributária. Veja como vai funcionar. A regulamentação da reforma tributária ainda vai ser analisada pelo Senado depois de ter sido aprovada nesta semana na Câmara. Ela criou as regras que vão disciplinar a cobrança de impostos sobre o consumo nos próximos anos. Uma das novidades vai beneficiar milhões de famílias de baixa renda. O sistema de cashback, que é a devolução do imposto pago, vai valer para as famílias inscritas no Cadastro Único do Governo Federal, com renda de até meio salário mínimo por pessoa. As regras começam em 2027 para o Imposto Federal, a CBS, e em 2029 para o IBS, de estados e municípios. São 2 modelos de devolução.
Nas contas de água e esgoto, gás e energia, as famílias vão receber 100% da CBS e 20% do IBS. Para as compras nos demais bens e serviços, a devolução será de 20% da CBS e do IBS. Haverá o cadastramento dos CPFs de todos os integrantes da família. Para os inscritos no CadÚnico, a inclusão no sistema de devolução será automática. O governo calcula que 73 milhões de pessoas serão beneficiadas com o cashback. Praticamente 1/3 da população brasileira vai se beneficiar do sistema de devolução de impostos. Para especialistas, a criação do chamado cashback traz consequências positivas, não apenas para as famílias mais pobres, mas também para a economia do país. Elas terão descontos e renda de volta para que ela possa gastar na sua sobrevivência. Essas pessoas terão mais dinheiro para poder gastar diretamente na própria economia e para a sua sobrevivência. As plataformas de apostas online, as chamadas bets, terão que fazer uma classificação de risco dos apostadores. As empresas que atuam no Brasil também terão que comunicar transações suspeitas ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, como forma de combater a lavagem de dinheiro. As determinações foram publicadas hoje no Diário Oficial da União pela Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda. E o Ministério Público pediu à Justiça Federal do Rio de Janeiro a extradição do ex-CEO das lojas americanas, Miguel Gutierrez. O executivo está em Madrid, na Espanha. O Leonardo Aque traz os detalhes para a gente. Léo, boa noite para você. E o que diz esse pedido do Ministério Público? Oi, Salsi. Boa noite para você, boa noite a todos. Olha, os procuradores justificam no pedido a possibilidade do empresário ser julgado na Espanha e não aqui no Brasil. O Miguel Gutierrez chegou a ser preso na Espanha, mas foi solto em uma audiência de custódia. O empresário é alvo de uma investigação da Polícia Federal que apura uma fraude contábil nas Americanas de mais de 25 bilhões de reais. A Justiça Federal do Rio de Janeiro ainda vai analisar a solicitação. Salsi. Obrigada, Léo. Em menos de 24 horas, 2 casos de latrocínio, que é o roubo seguido de morte, foram registrados na região metropolitana de São Paulo. Em uma das ações, um motociclista que seguia para o trabalho foi abordado por criminosos em 2 motos. A moto nem chegou a ser levada. Ficou ao lado do corpo de Matheus Silva Neres, de 26 anos. Ele ia para o trabalho com o primo na garupa. Quando parou no semáforo, 4 homens em 2 motos anunciaram o assalto. O primo desceu da motocicleta e se deitou no chão. Eu só vi o de garupa e falou, atira. Matheus teria tentado fugir, mas acabou desistindo. Mesmo assim, foi baleado nas costas e morreu no local. Matheus nasceu na Bahia e estava há pouco tempo em São Paulo. Menino jovem, cresceu trabalhando na roça, daí eles veio para aqui, achou essa oportunidade de trabalhar. E ele agarrou e falou assim, agora vai ser a minha oportunidade que eu vou conseguir fazer algo na minha vida. O caso foi registrado como latrocínio, o roubo seguido de morte, um tipo de crime que aumentou mais de 20% no estado de São Paulo nos 5 primeiros meses deste ano. Foram 79 ocorrências de janeiro a maio de 2024 contra 65 no mesmo período do ano passado. Há 2 semanas, na zona sul de São Paulo, o empresário Marcos César Perucci, de 53 anos, foi assassinado quando tentava fugir de um assalto. Os criminosos também desistiram de levar a moto da vítima. Outro caso, em Santo André, só não virou latrocínio porque o capacete salvou a vida do motociclista. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública informa que investiga os casos para prender os autores. Para este especialista em segurança, é importante evitar qualquer atitude que possa ser confundida com uma reação. Eu sei que é difícil, mas tem que manter a calma, eu sei que é difícil, mas é importante dialogar para evitar um mal maior. E não tentar reagir e nem fugir, porque a possibilidade de desfecho grave é sempre muito grande. Em Goiânia, uma enfermeira teve a prisão preventiva decretada por realizar procedimentos estéticos sem ter a formação necessária. Ela foi denunciada por quase 20 mulheres que ficaram com os corpos deformados. Carla resolveu fazer um procedimento estético nos seios. Quando foi colocar o fio de sustentação para levantar a mama direita, foi quando amarrou o músculo, né, e deu a infecção.
muita dor e um formigamento junto. O procedimento foi feito em janeiro com a enfermeira Marcilane Espíndola em uma clínica clandestina em Goiânia. Ela já estava proibida pela Justiça de atuar desde agosto do ano passado, depois de ter sido denunciada por 17 mulheres. Todas sofreram complicações ou ficaram deformadas após realizarem tratamentos estéticos. Por causa do descumprimento da decisão, a Justiça decretou a prisão preventiva da enfermeira. Marcilane passou por audiência de custódia e, por ter um filho recém-nascido, a prisão foi convertida em domiciliar, com monitoramento por tornozeleira eletrônica. O advogado da enfermeira disse que considerou a medida extrema e que ela está à disposição para qualquer esclarecimento. De acordo com a polícia, Marcilane não tem informação necessária e dizia aplicar ácido hialurônico, mas, na verdade, injetava PMMA, um polímero plástico que não é absorvido pelo corpo. Todas elas, sem exceção, acreditavam que a investigada estaria fazendo uso de ácido hialurônico, que é uma substância muito utilizada, segura, que é reversível, porque era isso que ela falava. Marcilane foi indiciada por crimes como lesão corporal, exercício ilegal da medicina e estelionato. Uma panela de pressão explodiu numa escola municipal da zona norte do Rio de Janeiro. 2 funcionários ficaram feridos. A merendeira Priscila Araújo Barbosa, de 31 anos, foi atingida pela panela de pressão quando preparava uma refeição para os alunos. Ela está em estado grave no hospital. A família conta que Priscila passou por uma cirurgia de mais de 6 horas no rosto. Ela teve a mandíbula fraturada, ela foi quebrada, na verdade, a mandíbula dela, então ela perdeu grande parte dos dentes, ela está com um corte profundo na face. A explosão ainda deixou queimaduras no funcionário Luiz Paulo Soares, de 51 anos. Ele foi atendido no mesmo hospital e já recebeu alta. A possibilidade de um acidente com panelas de pressão nas escolas da rede municipal de ensino já havia sido alertada pela Câmara de Vereadores do Rio. Em março, um ofício foi enviado para a Procuradoria Regional do Trabalho, chamando a atenção para a necessidade de fiscalização nas cozinhas das unidades de ensino. O documento cita que os vereadores receberam vídeos que mostram panelas de pressão e fogões em mau estado, o que pode causar graves acidentes no ambiente de trabalho. As imagens mostram como estão as panelas de pressão utilizadas pelos funcionários nas cozinhas escolares. A Secretaria Municipal de Educação contestou o relatório e informou que distribui para todas as escolas equipamentos completos de cozinha e de limpeza e que os funcionários recebem treinamento para trabalhar com segurança. Desde o começo do ano, os bombeiros registraram 38 acidentes com panelas de pressão na capital. Para evitar novas ocorrências, é preciso redobrar o cuidado na cozinha. É importantíssimo a gente observar as válvulas que a panela tem e deixar sempre limpas. Tanto a válvula de trabalho, que é aquela que levanta, gira e faz aquele chiado, como também a válvula de alívio, geralmente aquela válvula vermelha que fica próxima. Outra coisa muito importante, além dessas válvulas, é sempre ficar atento ao anel de vedação da tampa. Esse anel com o tempo vai ficando mais velho, vai trincando, por isso que é importante trocar. Ficou alerta, né? A polícia da Bahia apreendeu armamentos que estavam enterrados numa área de mata na região metropolitana de Salvador. Foi a maior apreensão do ano no estado. Foram 2 meses de investigação até a polícia chegar ao ponto exato onde o material estava escondido. O armamento foi encontrado dentro de um tonel de plástico, enterrado a 1 metro de profundidade em uma área de vegetação fechada na cidade de Lauro de Freitas. Que eles enterram e a forma como eles colocam não só terra, mas eles colocam às vezes também cascas e folhas para tentar disfarçar de qualquer forma que aquele material está ali. 6 fuzis, uma submetralhadora e mais de 1.000 munições e drogas foram apreendidos. Com esta apreensão de hoje, já são 39 fuzis recolhidos em todo o estado este ano. Segundo o Ministério da Justiça e Segurança Pública, em 5 meses, mais de 41.000 armas foram retiradas de circulação em todo o país. A polícia agora tenta identificar
os donos das armas. E vamos continuar incansavelmente até conseguirmos recuperar esses equipamentos, os armamentos que nós sabemos que eles têm utilizado e evitar que eles continuem agindo, praticando ilícitos. Você vai ver agora os detalhes de uma pesquisa inédita feita pela Universidade de Campinas, que analisou as novas drogas sintéticas apreendidas pela polícia no estado de São Paulo. A maioria dessas drogas tem substâncias que podem alterar o sistema nervoso central e até levar à morte. Como vários países do mundo, o Brasil também sofre com a invasão das drogas sintéticas, produzidas em laboratórios. Algumas dessas substâncias são novas e desconhecidas. Um problema, a gente não sabe o efeito que a substância causa, a gente não sabe, às vezes, nem em que região do corpo aquela substância está agindo. Muitas dessas drogas tentam simular o efeito de entorpecentes já conhecidos, mas não têm nenhuma relação com elas. As drogas K se enquadram nessa categoria. Nessa clínica de reabilitação em São Bernardo do Campo, dos 59 pacientes, metade fazia uso de drogas sintéticas, como esse jovem de 20 anos. Está sendo mais difícil mesmo parar com esse cicatriz. Estou tendo umas convulsões, umas crises de abstinência. A maior parte dos casos que a gente está recebendo são, inclusive de adolescentes, pessoas extremamente novas que já utilizam. E aí a dependência é bem maior do que a maconha, né? Porque o efeito dela, das drogas K, ela é muito superior à questão da maconha. Um relatório feito pelo Centro de Informação Toxicológica da Unicamp, a partir de apreensões da polícia e amostras cedidas pelo Instituto de Criminalística, mostram que mais de 45% são chamados canabinoides sintéticos. São substâncias muito potentes, que causam um estrago para a saúde da pessoa, do usuário, considerável, e que os efeitos para a saúde humana a curto, médio e longo prazo a gente ainda não sabe. Aqui no laboratório em Campinas há algumas amostras das mais variadas formas das novas drogas, que podem vir em papel, comprimidos coloridos e até em cordões. Ao longo do estudo foram identificadas 87 substâncias diferentes. Um outro estudo feito pela Unicamp, em parceria com o governo federal, revelou que 63% dos usuários de drogas embaladas reconheceram que não sabiam que tipo de substância tinham consumido. Para os cientistas, os resultados desse relatório são reveladores, o que reforça a necessidade de outras parcerias como essa, envolvendo polícias científicas e universidades, por exemplo. A intenção é transformar esse trabalho numa série histórica, que seria realizada todos os anos e, se possível, envolvendo outros estados da federação. Dados nacionais sobre novas substâncias psicoativas ajudaria muito a basear políticas públicas de enfrentamento para novas substâncias psicoativas. O conhecimento dessas novas drogas pode ajudar no tratamento contra a dependência. Fiquei 4 anos no uso, todos os dias. E eu já estava perdendo tudo que eu tinha conquistado. Emprego, eu estava fazendo faculdade, eu parei a faculdade. Isso foi atrasando minha vida. A polícia pediu ao Ministério Público que a socialite Regina Gonçalves seja cuidada por parentes no Rio de Janeiro. A Justiça também concedeu uma medida cautelar que impede o motorista José Marcos Ribeiro de se aproximar de Regina. A Polícia Civil já concluiu que Regina Lemos Gonçalves, apesar de ser herdeira de uma fortuna, vivia em condições precárias. Os investigadores acusam o ex-motorista dela, José Marcos Chaves Ribeiro, de violência doméstica e patrimonial. José e Regina formalizaram um contrato de união estável em 2021, mas a família alega que, na época, a idosa vivia à base de remédios. Testemunhas ouvidas no inquérito denunciaram maus tratos. Regina teria desmaiado por falta de comida e dormia numa poltrona. José Marcos foi indiciado por violência psicológica. Segundo a investigação, o ex-funcionário da socialite também é suspeito de colocar em risco a integridade física da idosa. Ele ainda teria desrespeitado uma ordem judicial. Regina recebeu, juntamente com seu irmão,
toda a família, com grande alívio, a decisão do indiciamento. 2 pedidos de medidas cautelares em favor de Regina foram enviados ao Ministério Público. O primeiro, já em vigor, impede que José se aproxime dela. O segundo, que ainda não foi analisado, pede a cassação dos direitos legais que o motorista ainda tem sobre a socialite. A Ouvidoria Nacional da Mulher determinou que o Conselho Nacional de Justiça acompanhe o caso. A investigação teve início em abril deste ano, após a denúncia do irmão de Regina. Segundo a família, a socialite foi mantida em cárcere privado durante 10 anos. Os parentes acusam ainda José Marcos de roubar joias e obras de artes. Em nota, o advogado dele disse que não teve acesso ao inquérito e que a autoridade policial decidiu ignorar as provas apresentadas pela defesa. Regina tem retomado a vida gradativamente, mas a sua recuperação é notada a olhos nus. Agora, de olho aqui no nosso telão, vamos falar do Ibovespa, que fechou esta sexta-feira com a 10ª alta seguida, o que não era alcançado desde o início de 2018. O principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo subiu 0,47% e terminou acima dos 128 mil pontos. Em julho, o Ibovespa acumula alta de 4,03%. Criminosos têm usado a inteligência artificial para divulgar falsas promoções e induzir consumidores a fornecerem dados pessoais. Esses anúncios são feitos em redes sociais e trazem voz e imagem de pessoas famosas para atrair as vítimas. Esse rapaz que prefere não mostrar o rosto acreditou no anúncio em uma rede social. Se ele respondesse a uma pesquisa, ganharia uma mala personalizada. Responda algumas perguntas no site oficial e garanta uma mala grátis para você. A propaganda usava o nome de uma marca famosa para enganar o consumidor. A pessoa é induzida a fornecer dados pessoais para participar de uma suposta promoção. Pelo fato de ter uma pessoa famosa fazendo vídeo, fazendo a propaganda dessa mala, aí eu acabei acreditando, que era seguro. Me passou segurança e acabei abrindo o link para responder essa pesquisa para receber a mala, Era um golpe e a empresa colocou um alerta na página oficial para esclarecer que a promoção não existe. Há também anúncios com outras recompensas, uma cafeteira, por exemplo. Basta esperar chegar a sua nova cafeteira. Os criminosos usam imagens de pessoas conhecidas e, com o uso de inteligência artificial, criam os conteúdos falsos. Ela transforma o padrão da sua voz em dados e esses dados replicados, uma vez você consegue, através de texto, gerar qualquer tipo de fala. O professor Gustavo encontrou na internet outras reportagens em que participei e a partir da minha voz já disponível na rede, ele vai demonstrar aqui como se produzem narrações utilizando inteligência artificial. Um processo muito rápido, não leva nem 10 minutos. Olha só. A narração está pronta, o professor pode colocar, por favor. Estou aqui para falar da promoção dessa loja incrível. Você pode ganhar uma bolsa exclusiva clicando neste link e preenchendo com as suas informações pessoais, muito fácil e rápido. Idêntico. O especialista alerta que é preciso desconfiar quando o endereço eletrônico terminar com .online ou .info. A recomendação é não acessar esses links. Esses links desses sites de quiz, de informações, a gente não sabe quem está por trás. E muitas vezes, criminosos acabam instalando vulnerabilidades depois que você clica nesses links. Pode acontecer da seguinte forma: captura de dados pessoais, fotos, acesso às informações bancárias, até mesmo o monitoramento em tempo real do celular. Drones e armas foram encontrados pelo exército de Israel no antigo prédio da ONU para refugiados palestinos em Gaza. O armamento pertencia aos terroristas do Hamas. As forças de defesa divulgaram um vídeo com armas, drones e explosivos apreendidos em um complexo do Hamas na faixa de Gaza, instalado na antiga sede da Agência das Nações Unidas para Refugiados. Durante a operação militar, também foram encontrados um túnel e um local de produção de armas num prédio universitário. Hoje, pelo terceiro dia seguido, manifestantes caminharam rumo a Jerusalém para pedir que o governo conclua o acordo de cessar-fogo para liberar os reféns.
O representante do Hamas no Líbano, Ahmed Abdul Hadi, disse que o grupo quer garantias escritas de que Israel não retomará os ataques após a eventual liberação dos sequestrados. Os terroristas do Hamas insistem em um cessar-fogo permanente. A presença dos militares israelenses em Gaza é um dos principais entraves para a conclusão do acordo. Israel teme que, sem o exército na região, o Hamas possa contrabandear armas para Gaza por meio dos túneis. O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, defende que o país mantenha o controle na fronteira com o território palestino. As mudanças no clima estão afetando a produção de azeite e provocando a disparada nos preços. Além disso, muitos se aproveitam dessa situação e casos de adulteração cresceram na Europa. A polícia italiana fez buscas em 18 garagens e armazéns e confiscou 42 toneladas de azeite falso no valor de quase 5,5 milhões de reais. A operação aconteceu na região de Puglia, no sul da Itália. Os agentes também encontraram 71 toneladas de uma substância oleosa e 623 litros de clorofila, componentes usados para adulterar o azeite. Uma parte das embalagens já estava pronta para venda, com rótulos de azeite de oliva extra virgem. 7 pessoas estão sendo investigadas pelos crimes de fraude, conspiração e adulteração de alimentos. De acordo com a polícia europeia, esse tipo de crime se tornou comum no continente depois da disparada do preço do azeite. Um aumento que, em grande parte, é consequência das alterações climáticas. As altas temperaturas na Espanha, de onde sai a maior produção mundial, também afetaram outros países, como Portugal e Itália, e houve quebra na safra. O forte calor atingiu as oliveiras e danificou as azeitonas. A produção global deve cair para 2.400.000 toneladas, número menor do que o consumo, que é de cerca de 3 milhões de toneladas. No Brasil, nos últimos 12 meses, o preço do azeite subiu 50%, de acordo com o IBGE. Faltam 13 dias para os Jogos Olímpicos de Paris e o Ministério do Esporte da França anunciou que o ensaio da abertura foi marcado para a próxima terça-feira. Os organizadores também registraram um novo recorde na venda de ingressos. Mais de 8.600.000 bilhetes foram vendidos. O recorde anterior pertencia às Olimpíadas de Atlanta, disputadas há 28 anos nos Estados Unidos. A Prefeitura de Paris anunciou que a qualidade da água do Rio Sena atendeu ao padrão exigido para as competições aquáticas. A expectativa é de que o rio seja destaque na cerimônia de abertura no dia 26 de julho. Biólogos e pesquisadores realizaram uma força-tarefa para resgatar filhotes de onça-parda no interior do Pará. A caça e o desmatamento têm provocado a morte de muitas fêmeas, que deixam os filhotes órfãos. Piatã e Nauru foram acolhidos recentemente. Já o caçulinha chegou com o fêmur quebrado. Todos esses filhotes de onça-parda foram resgatados próximos a áreas urbanas no interior do Pará. Está sempre associado a que a mortandade da mãe, provavelmente ela foi morta por caça ou atropelada. Isso também está sempre associado com a destruição dos hábitats, o desmatamento. Os animais foram transportados de avião até Benevides, na região metropolitana de Belém, onde são cuidados neste centro especializado do Pará. O local abriga mais de 2.000 animais. Muitos foram vítimas de maus tratos. A gente vendo a crescente necessidade de ter um lugar para acolher esses animais, que infelizmente não tem como retornar à natureza, dar um tratamento digno e auxiliar a população com a educação ambiental. Aqui no centro, os filhotes recebem um tratamento especial. A alimentação contém todos os nutrientes e vitaminas que eles precisam para crescer com saúde. Ele está recebendo como se fosse um composto, né, com vários suplementos alimentares, né, justamente com um leite que é específico para mamíferos. Segundo a Polícia Federal, mais de 5.000 animais silvestres foram apreendidos no Brasil no ano passado. Nos 3 primeiros meses deste ano, 160 animais silvestres foram resgatados no Pará. Na fase adulta, as onças pardas podem pesar até 70 quilos e medir quase 2 metros. Reintroduzir esses animais na natureza
não é uma tarefa fácil. Como eles foram separados da mãe e a gente no Brasil hoje ainda não tem um programa de reintrodução de onça parda, então a gente não tem essa possibilidade ainda de soltura desses animais, tá? Então provavelmente são animais que vão ficar em cativeiro. Este foi o Jornal da Record. Outras informações no Fala Brasil, edição de sábado, que começa às 7h30 da manhã. Você fica agora com Fala Que Eu Te Escuto. Boa noite para você, cuide-se. Tchau.